Olá, querido, querida, que a graça de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Sou o pastor Timóteo Borba, pastor da Quarta Batista em Três Lagoas, ministro do Evangelho aqui nessa cidade. E hoje nós estamos em uma meditação e vamos fazer conjuntamente com Na Varanda com Deus, com o pastor Hinaldo e a irmã Ivone. Vamos só esperar os irmãos e as pessoas entrarem, para que juntos possamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós vamos tentar quebrar os paradigmas, que normalmente sobrevêm sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas interpretações vivenciais a respeito daquilo que Deus permite, se Deus permitiu, se Deus não permitiu, se isso é o fim dos tempos que nós estamos vivendo no momento, se não é. Então nós vamos tentar dialogar a respeito disso, se é o fim do mundo, está acontecendo gafanhoto, está acontecendo terremoto, o que é isso? Está acontecendo peste. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, ok? Já quero desejar parabéns aí para todos os aniversariantes, seja aniversário de casamento, seja aniversário mesmo individual de nascimento, seja qualquer tipo de aniversário, que Deus possa te abençoar poderosamente. Já quero esperar aí o pastor Hinaldo e a irmã Ivone entrarem, que eu já quero convidá-los para junto conosco estarmos batendo um papo a respeito dessa realidade vivencial. Ok? Vamos só esperar um momento. Pastor Hinaldo e a irmã Ivone entrarem. Deixa eu só ver se eles já estão online. Não estão online ainda. Vamos esperar um pouquinho. Opa, já estão online. Eu já vou fazer o convite para eles. Vamos esperar eles entrar. Deixa eu só ver. Já tem gente aí conosco. Geise, Deus abençoe. Minha prima Júlia, o pior que eu tá aqui também. Deus abençoe. Irmã Kátia, Deus abençoe. Boa noite. Minha esposa está conosco. Minha oração, como que é? Minha oração é que Deus fale comigo através de vocês. Amém. Que Deus nos use para a vida de vocês constantemente. Pastor Hinaldo e irmã Ivone, nós estamos chamando. Opa! Atenderam. Estão me ouvindo bem? Sim. Tudo sob controle, estamos aqui. Ai, que maravilha! E aí, hoje nós vamos bater um pouco de papo novamente, sobre uma realidade aí presente, patente nas nossas vidas, que muitas vezes gera uma insegurança que não deveria ser gerada, creio eu, ao meu entender de palavra de Deus, mas gera. Nós vamos bater um papo a respeito disso. Mas vamos orar? Eu vou deixar a palavra com vocês um pouco, para vocês darem boa noite, pessoal. E aí vocês conduzam a oração inicial. Então, estamos, como sempre falo, de volta, Uma semana, como passou rápido, Ivone? Muito rápido. Muito rápido. Mas estamos aqui, na realidade, pensamos que passou rápido, mas está tudo sob controle, na sua normalidade, Deus sabe todas as coisas. E aqui estamos muito alegre mesmo em saber que do outro lado temos bastante amigos, irmãos em Cristo, também na expectativa de participar desse encontro aqui, desse diálogo aqui. E como você falou logo na abertura, hoje vai ser assim tremendo, porque nós vamos falar da expectativa que gera toda essa questão dessa pandemia na questão do final dos tempos. Então, se você tem alguma curiosidade, fica conosco. Queremos saudar e abençoar e dizer uma boa noite gostoso a todas as pessoas que estão conosco. Nós temos a Geise, também amamos você. A Jasmine, Juliel, lá de Assunção. De Assunção, outro país, olha. Juliel, fica conosco, tá? Engraçado que na quinta-feira passada nós tivemos o Márcio lá do Canadá. Terça-feira tivemos a Rosane, De Portugal.
lá de Assunção. Um abraço para todo mundo aí. É a quarta Igreja Batista em Três Lagoas, alcançando o mundo com a mensagem de salvação. Não é? Amém. Amém. Vamos lá, filhão. E aí, conduz uma oração para nós, então, por favor. Tá, ok. Vamos Quem orar, que vai então, orar? as pessoas que estão nos assistindo e também pelas que irão posteriormente ouvir a transmissão que ficará gravada, tá? Vamos orar então? Então vamos fazer o seguinte: hoje a Ivone vai iniciar com a oração e no final eu oro e você faz a bênção, tá bom? Amém. Vocês que decidem. Vamos lá. Vamos falar com Deus. Paizinho querido, muito obrigado por mais essa oportunidade, pelo privilégio que nós temos de falar contigo. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento inusitado, ó Deus, esses fatos que estão ocorrendo, que nos permitem refletir sobre eles e, com tudo isso, nos achegarmos mais perto de ti. Muito obrigada pelas pessoas que estão vendo, ouvindo, que estão também participando dessa transmissão, que o Senhor esteja com cada uma delas. Esteja, ó Deus, falando aos seus corações e que nós possamos ter momentos de descontração, momentos de aprendizado, momentos de comunhão, mesmo de uma forma online, mesmo de uma forma distante fisicamente um do outro, porém estamos unidos pelo mesmo Espírito. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos por esse dia que o Senhor nos permitiu. Em nome de Jesus. Amém. 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 E aí, hoje nós vamos, tem mais umas pessoas. A Júlia mandou coraçõezinhos e beijinhos para vocês, tá? Aí tem aqui, Ana Carolina. Na nossa época ela é minha, né? Saudades. Agora é a nona, né? Tá uma mulher. É verdade, cresceu. Eu fico até assim, também. Eu fico até assim, sem graça, sabe? Seu desenvolvimento, seu crescimento. Deus esteja contigo, Eduardo, concedendo os desejos do teu coração. Amém. Eu fico até sem graça em ver esse pessoal aí, tudo homem e mulher já. Eu fico, meu Deus, eu tô ficando velho, né? Aí meu pai chega pra mim, gente, e fala assim, ficando velho. Não, rapaz, se você acha que você tá velho, o que você tá falando que eu sou? Você tem só 30 anos de diferença da gente. É verdade. Né? Então é um bom chão. Aí Débora Veig também está online, né? Professora Débora Veig, Deus abençoe em nome de Jesus. Que legal. A Geise colocou um negócio aqui. Eu vou começar citando essa afirmação da Geise aqui, ó. A Geise colocou assim: irmãos, confesso que estou tendo crise de pânico por conta dessas situações. Que Deus use poderosamente vocês para falar o meu coração e aumentar a minha fé. Amém. Antes de começarmos essa situação, eu só vou comentar também a presença do Matheus Ramon, que jogou basquete comigo há muito tempo. Seja bem-vindo. E da irmã Dirce, né? Uma serva de Deus, a irmã querida da nossa comunidade de fé. Vamos começar falando a respeito desse pensamento. Tem muita gente que fala que isso é Deus castigando a terra, ou Deus está recolhendo os seus já, ou Deus limpando a terra. Eu não sei se vocês vão querer começar já com um texto bíblico de início, mas eu vou dar a palavra para vocês fazerem a discursividade, e eu vou fazendo algumas interpelações. Pode ser dessa maneira? Pode, sem dúvida. Ele vai falar e... ótimo. Pode falar. O discurso é de vocês, por enquanto, aí eu vou interpelando. Então, nós separamos para hoje falarmos sobre a importância de estarmos preparados para a volta de Jesus. Nós temos ouvido muita coisa por conta do Covid-19, né? Por conta dessa pandemia que está assolando o mundo. Então, hoje nós estávamos dando um passeio pelo Google, né? Vendo a questão, ontem nós vimos a questão do terremoto
do Chile, que o pessoal ficou preparado, preocupado, e nós vemos que o maior terremoto que ocorreu até hoje, de magnitude 9,5, foi lá na Valdívia, no Chile, no ano de 1960, no ano que eu nasci. Depois disso, não houve um terremoto dessa magnitude. Ontem foi 7 ponto alguma coisa, né? Foi praticamente longe do 9,5. Mas isso, essas coisas que acontecem, a coisa do Covid, essas coisas, essas guerrilhas, esses terremotos, começam a despertar no ser humano uma grande preocupação. Será que esses já são os fatos que estão se aproximando, que estão nos mostrando a proximidade da volta de Jesus? E nós estávamos comentando aqui que essa também era uma preocupação dos discípulos de Jesus, que estava com eles aqui na Terra. Então, eles chegaram a perguntar para Jesus: mestre, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal que está prestes a acontecer? E Jesus foi bem enfático em dizer, né, cuidado para vocês não serem enganados. Porque muitos dirão em meu nome, né, dirão, o fim está próximo, mas não o sigam. Então, Jesus começou a dizer, olha, nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais dos céus. Mas antes de tudo isso, vocês vão ser presos, perseguidos, vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Então, na época de Jesus já acontecia isso, essa interrogação, quando vai ser o fim? E isso está voltando a acontecer por conta de todos esses fatos que estão em evidência agora, neste momento. Então, nós pensamos em trazer esse questionamento, e nós vamos nos basear hoje em Mateus 24, que diz o seguinte, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, a nossa preocupação hoje é dizer o seguinte, precisamos estar preparados. Certa ocasião, no curso de Teologia Prática, eu perguntei para os alunos, mais ou menos 30 alunos ali, eu perguntei, se tratando da parúzia, da volta de Cristo, né? Que é estudo sobre a volta de Cristo, e perguntei, se Cristo voltasse amanhã, o que você faria hoje? E cada um deu uma resposta, não é? Então, eu faço a mesma pergunta para você, meu amigo, minha amiga. Se você tivesse convicção que Cristo iria voltar amanhã, o que você faria hoje, a partir de agora? O que você faria? Lógico. E logo após que eles deram as respostas, né, e perguntaram para mim, e o senhor, o que o senhor faria? Sabe o que eu respondi? Eu respondi o que um grande servo do Senhor do passado respondeu. Perguntaram para Moody se ele soubesse que Cristo ia voltar no outro dia, o que ele faria hoje? Ele falou o seguinte, continuarei fazendo o que eu estou fazendo. Então, em outras palavras, para nós os cristãos, não estamos preocupados se o mundo vai acabar amanhã ou daqui a 100 anos, ou quando o mundo vai acabar, quando Cristo vai voltar. A minha grande preocupação como cristão é continuar fazendo o que Cristo mandou nos fazer, viver o cristianismo. Pastor, engraçado que eu estava nessa aula e eu vi muitos alunos, a resposta de muitos alunos. Uns disseram assim, eu vou correr avisar os meus parentes que ainda não tem Jesus, que Jesus vai voltar para eles ficarem preparados. Eu vou arrumar minha vida, eu vou me preparar, E achei engraçado, que aí você fez a sua resposta e eles começaram a questionar. Realmente, nós precisamos estar de tal forma preparados e fazendo a vontade de Deus, que se soubéssemos que Jesus voltaria amanhã, o quê? Nossos parentes já estariam avisados, porque essa é a nossa missão. Levar Jesus, anunciar o ID de Jesus,
primeiro aos parentes, aí os que estão perto de nós, e aumentando cada vez mais o nosso círculo de anunciados, né? Dos que foram anunciados. Então, eu achei interessante. Aí, quando você falou, eu faria o que eu continuo fazendo, ou seja, anunciando Jesus diariamente e vivendo uma vida que agrade ao coração de Jesus. Então, desde o início, quando o assunto foi trazido à tona, quando os discípulos perguntaram quando seria o fim de tudo, ou quando estaria acabando as injustiças ali do país de Israel, que na realidade eles esperavam o final, você sabe muito bem, eles queriam uma restauração do que estava ocorrendo na época. Como hoje também, muitos estão querendo uma resposta, que é o fim de tudo que está ocorrendo, dessa injustiça, desse vírus, das enfermidades, porque, na verdade, desde o início, desde que o pecado entrou no mundo por motivo da desobediência, é sofrimento. Eu gosto muito dali do livro de Jó, que diz que o ser humano nasceu para sofrer, isto não nasceu para viver. Lógico, é o propósito de Deus. Mas, por motivo do pecado, o ser humano nasceu para o sofrimento. Sofrimento. Então, quando e cada época teve, não é? E ainda terá as suas pestes, as suas crises, em terremotos, em todas as áreas. Sempre vão existir essas coisas. Conversando com alguém mais idoso, né? Mais idoso, e falando que, olha, tal ano teve a peste tal ano teve a peste tal, e agora a peste é esse vírus, atingiu esse vírus aí. Então, agora, se tratando do tema, e o mundo vai acabar, Cristo vai voltar, o que vai acontecer? Qual o final de tudo isso, pastor? Isso é uma demonstração que Cristo está voltando? Lógico, hoje a dentista, eu fui a dentista hoje, a nossa médica, e ela ficou de assistir, não sei se ela já entrou ou não. E perguntando o que eu achava disso, daquilo e tal. Falei, é verdade, pastor, o mundo está para acabar mesmo? Vai demorar muito? Eu respondi para ela, está mais perto do que antes, do que no tempo de Jesus. Lógico. Mas nós está mais perto. Então, o que nos resta para quem está em crise neurótica é você procurar fazer uma autoanálise e entender este amor do Pai eterno de enviar Jesus para nos dar a compreensão que quando esse dia chegar, você está preparado ou preparada. E fazer o que eu falei. Continue fazendo a sua obra, seu dever, o qual Deus te concedeu através de Cristo, e isso automaticamente vai te dando paz e segurança e alegria em saber que Cristo está voltando. Não seja motivo de tristeza, mas motivo de alegria. Cristo está voltando. E engraçado que Pedro já nos recomenda isso. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14, olha o que ele diz. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por eles em paz, imaculados e inculpáveis. Quer dizer, enquanto a gente está esperando que tudo isso aconteça, qual que é a nossa missão? Fazer o nosso trabalho de tal maneira que estejamos em paz, sabendo que quando Jesus voltar, nós estaremos prontos. Sobre essa situação... Antes de você entrar, Timóteo... Eu posso fazer uma interpelação? Eu vou deixar o senhor fazer seu comentário. Eu quero fazer uma interpelação para a gente continuar discorrendo, que eu peguei um ponto aqui que eu vou analisar depois. Pode falar. Mas antes disso, que vai aumentar o que você tem a falar, sem dúvida, abra sua Bíblia aí em 2 Pedro 3, 12 e 13. Eu vou abrir essa daqui, tá? Que coisa tremenda. 2 Pedro o quê? 12 e 13. Nós lemos o 14. 2 Pedro 3, Isso. 12 e 13. 3 o quê? 14. Olha que coisa interessante. Eu vou ler o 11, ok? Pode ser? 11, 12 e 13? Pode. Ele diz o seguinte: se todo este mundo está fadado a se desfazer assim,
Qual não deve ser a santidade do vosso viver e da vossa piedade, enquanto esperais e apressais a vinda do dia de Deus, no quais os céus, ardendo em chamas, se dissolverão e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos, conforme a sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Então, o que eu quero frisar, antes de você comentar aí, dar o seu parecer, aquilo que você quer falar, olha bem o que diz o versículo 13. Há uma promessa, não é? De um novo céu, onde habita E uma nova terra. O que o ser humano está precisando nesse mundo, no Brasil e no mundo? É justiça. A corrupção. Todas as áreas. A corrupção, em todas as áreas. Meu amigo, minha amiga, é motivo de alegria em saber que Cristo está voltando. É de tristeza, sim. Se você não entendeu ainda esse grande amor de Deus, que amou tanto este mundo, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que dele crê não tenha medo, não pereça, não se venha se perder, mas que tenha o verdadeiro sentido da vida, a vida eterna. Estamos aqui passando, estamos aqui em viagem, estamos viajando, meus queridos. É motivo de alegria. Cristo está voltando. Fala, agora vamos. Queremos te ouvir. Vamos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer algumas outras pessoas que estão fazendo alguns comentários e eu vou fazer uma interpelação aqui, ok? Ótimo. Rapidinho aqui, quer ver, ó? A Sandra Dalmas Estigarribia está assistindo, Deus abençoe. A Cleia Silvério, em Santa Catarina, Deus abençoe. Olha, Santa Catarina, hein? A Martinha Martins está assistindo, Deus abençoe. Indira, a irmã Indira aqui da Quarta Batista, Deus abençoe poderosamente. Gabriel Teixeira, Deus abençoe, Gabriel, sua vida. A Iria. Deixa eu ver. Iria Lopes. A Iria. A irmã olha, do Nilson. A Iria, que legal. Iria está assistindo. Deus Márcio Tabox também está conosco. Fica até o final. Olha que legal. Fica até o final. Dr. Mário Márcio, Deus abençoe. O Hugo Faria também, Deus abençoe, em nome de Jesus, Hugo. Poderosamente, você e sua família, todos vocês e a família de vocês. Ok, vamos fazer uma interpelação. O que nós precisamos entender, tanto na nossa vida, a irmã Tânia Maria entrou também, Deus abençoe, né, esposa do pastor Joel, Deus abençoe poderosamente. O que nós precisamos entender é que existem duas situações diferentes que se correlacionam. Irmãos, nós precisamos entender que uma coisa é fim do mundo, outra coisa é volta de Cristo. Verdade. E às vezes as pessoas tentam jogar tudo no mesmo pacote e vão lá tentar ler o livro de Apocalipse e olham uma escatologia simbólica e ficam todos muito doidos, né, achando que é o Apocalipse que fala do fim de tudo, da volta de Cristo e ponto final. Eu olho para o livro de Apocalipse e através da verdade, Elizabeth Moura Mendes, sou de São Paulo, somos padrinhos. Deus nossos abençoe amigos em nome de Jesus a todos. É meu filhão, Beth. Um pouquinho só, meu jovem Timóteo, pastor Timóteo. Beth, esse rapaz que está falando é meu filho. Nosso caçula. Nosso caçula. Tem aqui a irmã Cristina Braga, de lá de Bodoquena também. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Vamos lá. E aí as pessoas tendem a pegar a Bíblia, achar que a Bíblia dá uma resposta daquilo que eu quero ouvir e não daquilo que eu preciso. E vai lá, tenta ver os 7 selos, tenta ver as trombetas e acha que tudo está acontecendo, que tudo é sinal de fim de tudo. E às vezes a pessoa pira, porque ela não consegue entender que a nossa vida é entregue para ser vivida. Né? E não, às vezes, fazer um serviço só de um sistema judaico-religioso. Os símbolos utilizados no Apocalipse, os símbolos utilizados nos 7 selos, nas 7 trombetas, nos galos, assim como for, são símbolos escatológicos judeus.
Eles não são símbolos nem hebreus, são símbolos judeus, né? Que já é dentro de uma cabala judaica, dentro de uma simbologia religiosa, até eu posso dizer para interpretar um ocultismo religioso judeu da época, né? Porque as pessoas viviam nessas seitas religiosas achando que isso era a lei de Deus. Ok. Não estou dizendo que Apocalipse é ocultismo, estou dizendo que veio para esclarecer para aquele povo que vivia nesse ocultismo religioso. E quando nós estamos num tempo contemporâneo, num momento contemporâneo, eu digo que na idade mídia, né, na idade da mediatização, na idade da mídia, nós precisamos entender que a Bíblia nos dá resposta de vereda correta. Quando eu digo vereda correta, ela sempre nos mostra o caminho correto a seguir para que no fim de tudo possamos encontrar aquilo que Jesus chama de Pai, que é a glória de Deus. Ok? Jesus interpreta a sua própria glória como um encontro com o Pai, para que os judeus entendessem dentro da religião deles. Bom, vamos lá. Volta de Cristo é a mesma coisa do que fim do mundo? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu creio que as pessoas interpretam muito mal o argumentar bíblico a respeito de como precisamos viver. Quando Jesus disse, que para mim é o texto central da Bíblia, eu não consigo entender outro texto a não ser esse, que diz, quando Jesus voltou para todo mundo e disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem, ele não diz, o verbo não é vai até lá, é vem até aqui, né? E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo, vocês vão encontrar a minha glória e vão entender quem verdadeiramente é Deus e quem verdadeiramente é o Pai. Quem verdadeiramente é a manifestação da glória de Deus. Tudo isso para explicar o seguinte, a Bíblia, ela nos mostra que muitas vezes nós encontramos com Jesus, ou Jesus volta para nós, sem necessariamente ter acabado o mundo. Sem dúvida. E isso as pessoas acham que, ai, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, Deus está castigando o mundo. E não é isso que a Bíblia está querendo ensinar para nós. A Bíblia quer nos ensinar qual é o caminho a seguirmos para transpassarmos todas as realidades, independentes das quais sejam, e sempre sejamos e estejamos vitoriosos nessas situações. Eu quero citar um texto bíblico que Jesus ele dá um tapa de luva. Eu não consigo olhar para o ensinamento de Jesus sem tapa de luva toda hora, né? Essa é a realidade. É mais ou menos assim, acorda, vamos viver direito. Eu posso citar esse texto rapidinho? E aí vocês vão comentando a respeito daquilo que eu disse. Se você abrir Lucas 23, Lucas 23, versículo de número 27, até no versículo de número 31, Lucas 23, 27 até o versículo de número 31. Ó, meu primo Wesley Assis, lá de Santa Catarina também, Deus te abençoe, Wesley. Olha que maravilha. Lucas 23, 27 até o 31. Presta atenção no que esse texto diz. Eu vou tentar fazer um ensaio hermenêutico e eu vou jogar bomba para vocês. Vamos lá. O texto diz o seguinte. Jesus estava no caminho do Calvário. Ele estava indo para o Calvário. E ele não aguentou carregar a cruz. O corpo dele desfaleceu. E pegaram, então, o Simão de Cirene e colocaram a cruz sobre Simão e falaram, carrega aí. E o texto diz o seguinte. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. E Jesus voltou-se e lhes disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes são as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas, cubram-nos. Pois, se vocês fazem isto,
com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Jesus claramente, ele não estava preocupado com o fim dele, porque ele sabia qual era o fim dele. Ele sabia que ele no corpo ia padecer, só que seria... Jesus, ele estava nos ensinando que a maior preocupação da nossa vida deve ser como vivemos enquanto podemos viver. Né? Olha lá, se vocês fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando essa... O que vocês vão fazer com ela quando ela estiver seca? O foco de vocês está tão bitolado, né? Deu terremoto em Oaxaca, não sei do que, lá no México, magnitude tanto. Teve a peste bubônica. Teve a peste, o H1N1, teve a Covid-19, teve a gripe espanhola. Como nós passamos por isso? E como reagimos às situações das quais estamos passando? Jesus está mostrando o seguinte, independente do problema, nem que seja problema de morte, vocês têm que entender que a maior preocupação é como vocês estão vivendo enquanto estão vivendo. E aí eu friso, para mim também, um dos textos mais apelativos da Bíblia, que é Isaías 55, 6. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Deus, ele está se revelando a nós. Né? O sentido do texto, aí eu termino e passo a bomba para vocês, dizendo o seguinte: o aspecto que a Bíblia está nos ensinando é que vai chegar um tempo em que Jesus vai voltar para mim, indiscutivelmente, e eu vou ter que me apresentar diante dele, mesmo sem o mundo acabar, mesmo sem os 7 selos serem rasgados, mesmo o meu vô. Quanto tempo faz que o vô morreu, mãe? Vai fazer agora em outubro 3 anos. Vai fazer 3 anos que meu avô morreu. Meu avô já encontrou com Jesus. Jesus já voltou para ele. O que a Bíblia quer me ensinar é que nós precisamos nos preparar enquanto nós estamos vivendo a vida que podemos viver. E não nos preocuparmos com o fim do mundo. Porque se eu me preocupar com agora, a qualquer momento o que acontecer, possa acontecer. Eu estou salvo. Né? Aí eu vou passar a bomba para vocês. Não, engraçado que parece que foi, parece que foi combinado, mas não foi. Você falou que a importância é nós estarmos, é como nós vamos viver. E a receita está em 1 Tessalonicenses 5, verso 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça de fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Fala tanto esperança que é aquele versículo que você gosta tanto, né? Então, como é que nós vamos... você falou que é importante como nós estaremos passando isso. Então, nós precisamos estar revestidos da fé, do amor, da esperança e da salvação, né? Que nós temos o escudo da fé, a couraça da justiça, nós temos o cinto da verdade, a espada do Espírito, calçar os nossos pés com a propagação do Evangelho da Paz, ter o capacete da salvação, o escudo da fé, que são todos esses questões de proteção nossa. Precisamos estar revestidos disso para termos condições de suportarmos estes momentos. Crise também. Né? Eu costumo falar o seguinte, que quando temos essa visão que você transmitiu aí, né, que é escrito, o que Jesus nos ensina, e aí vou agora completando a questão de nós, porém, que somos da luz, o que nos resta como cristãos, é termos essa convicção que estamos ou não na luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, é a compreensão da vida. E quando se trata aqui do capacete da salvação, isto é, capacete da esperança, onde você coloca o capacete? Não é? Na cabeça. Isto é, está se tratando ali, lógico que é mostrando ali
as vestes dos soldados romanos, não é isso? Mas Paulo comparando como devemos entrar nessa luta, nessa batalha, viver. Porque, na verdade, viver neste mundo é uma luta, uma batalha. Agora, quando se fala do capacete da esperança, como que está a sua cabeça? Isso é, a sua mente, a sua compreensão de tudo isso que foi falado. E isso, Paulo descreve isso como sendo uma maneira de culto agradável a Deus, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo e agradável, pois esse é o vosso culto. Vestir o capacete da esperança é entender quem Deus é e cultuar Ele verdadeiramente. Essa compreensão que ele tinha, eu sei em quem tem o que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Quando? Até o dia final. Porque um dia eu vi. Vivendo com essa bênção que é a compreensão que nos alimentamos a cada dia, não importa a situação que seja o mundo, ou nós, como cristãos, estamos caminhando na luz, a luz divina, a compreensão que está no controle da nossa história. Tudo isso que é ocupado, o mundo está aí. Lógico, não tem para onde correr, não é governo, não é política, é a questão lá do Éden, a entrada do pecado. E vamos voltar um pouco à história. Eu gosto muito de Amós, quando Amós viveu uma época como fosse tanta depravação. E uma das coisas que diz aqui o texto, né, sobre a questão da vida de Cristo, também a questão da depravação, dessa insegurança, tudo isso já existe. Eu pude dizer Amós 4:12, prepara-te para te encontrar com teu Deus. Olha, profético, né? Para te encontrar com teu Deus. E esse Deus está em nosso meio. E melhor, está dentro do cristão, que é Jesus. Tem essa convicção. Olha, lógico, passamos sim por crise, pelo deserto, mas temos certeza que somos mais do que nascemos até quando saímos desse mundo, Cristo nos levando antes da volta dele física, porque eu creio que ele vai voltar fisicamente, isso, a Bíblia diz isso, lá em Atos dos Apóstolos diz claramente, Paulo diz isso, cerca de 500 pessoas viram Jesus subir, em determinado momento os discípulos ficam olhando para cima, aquelas 500 pessoas olhando Jesus subindo, quando ele subiu para os céus, escutam a voz. Qual foi a voz que eles escutaram? Filho, fala aí, Timóteo, pastor Timóteo. Por que vocês estão procurando? Da mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar, né? Eu creio nisso. Ou nesse momento, ou nos leva Cristo e nós, esperança da glória. O viver é ganho e o morrer é lucro. Lógico que não vamos procurar da palavra do Senhor, mas essa convicção de estarmos ativos no ID de Cristo, nesses momentos que estamos aí, nada de ter medo, ou ficar inseguro, ou em crises neuróticas, com medo do amanhã, aí você não vive hoje. Verdadeira neurose, loucura, e não é isso que Deus quer de você. Deus quer de você que tenha esperança, seja o incentivador dos irmãos que estão passando por esse momento de crise. Não é verdade? Interessante que... Quando nós buscamos perdão, pode falar.
Interessante que dentro ainda, puxando aquele gancho do que você estava falando, o importante é de como estamos vivendo. Nós estamos vivendo irmãos, ou que é um tema que nós falamos a semana passada, né? Que é de encorajamento, de você estar fortalecido e fortalecer os outros. Então, nós vamos lá para Hebreus 10, 25, e diz: não deixemos de nos reunir como igreja. De que forma? Online, né? Segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia, né? Ou, como você disse, ou o nosso dia é finito, nós, como seres humanos, somos finitos, sabemos que todos nós vai chegar o nosso dia, ou o dia em que Jesus voltar para nos levar de uma forma coletiva, né? Então, mas nós devemos estar preparados, nós estarmos a cada instante nos encorajando, passando palavras de positivismo. Como é que nós temos reagido e como é que nós temos levado outros a passar feito parte de um processo depressivo, de um processo negativo, ou nós temos feito parte de um processo de restauração, de encorajamento, de recomendados a nos encorajar uns aos outros. E volta ali o versículo em 2 a Pedro 3, verso. Portanto, amados, enquanto as coisas, tanto a volta de Jesus fisicamente, ou através da morte física, porque ao ser humano está ordenado morrer uma só vez, logo após o juízo. Então, ficamos tão preocupados, é final do mundo, Cristo está voltando, que nos esquecemos que a nossa vida é um sopro. Não é verdade? Então, esse mundo seria a maior preocupação do cristão seria essa. Conviver esse período de existência, esse punhado de tempo que nós temos, não é? Conviver. Aqui está a resposta. Portanto, amados, enquanto espero essas coisas, encontrados por ele em paz. Olha que coisa interessante, em paz. O que está lhe perturbando, meu irmão? É a volta de Jesus, o final do tempo, dos tempos? Ou, aliás, o final do mundo? Ou o seu dia hoje, que você não está conseguindo dormir, nem se alimentar direito, pensando nisso? Quem está te roubando a paz, meu irmão, minha irmã? Saiba como proceder, o que fazer. Se coloque à disposição. E a vontade do Pai, colados e inculpáveis. Que se E para ter essa vida de acordo com a vontade de Deus, é falar, Senhor, olha, o Pai, é fazer o que Jesus ensinou. Se você acha que está vai para um lugar separado no teu quarto, ou um lugar bem calmo, você e Deus. Senhor, olha, tal coisas estão me roubando essa paz. Eu não estou vivendo aquela vida que o Senhor quer que eu viva. O Senhor sabe. Dê os nomes a tudo aquilo que está lhe prejudicando. Tenha Deus não como um carrasco, com um chicote na mão, querendo disciplinar. Não, não, não. Tenha Deus como alguém que está te convidando. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, queridos, Deus não quer te dar nada pesado, nada que venha lhe prejudicar. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Que
Deus te dê essa visão, meu amigo, minha amiga, e que possamos juntos estarmos atentos, não só para Jesus, mas uma hora, com certeza não terminar. Quando a gente perguntava para ele, quando é que o mundo vai acabar? Quando é que vai ser o fim do mundo? Ele só dizia para a gente o seguinte, esteja preparado. Gente, eu falo assim que, às vezes, para uma criança, não é uma explicações, a gente quer mais coisas, né? Mas ele sempre diz, esteja preparado. Nosso papel é estar preparado, porque nós não sabemos quando ele vai voltar. Mas Verdade. se preparar, né? Quando começaram a me evangelizar, quando eu falo que começaram, porque várias pessoas, várias denominações, eu era bem jovem ainda, e procuravam me evangelizar. E eu era bem religioso por tradição. E um dia eu fiquei com medo do inferno e com medo de... Aí um dia um rapaz me procurou da Igreja Batista, falou, não siga Jesus, não queira seguir Jesus com medo de não ir para o inferno. Para deixar de ir para o inferno. Siga Jesus porque Deus te amou, por motivo do amor que Ele demonstrou. Começou a pregar para mim que realmente não é porque eu não quero ir para o inferno, então eu vou aceitar Jesus. Não. Esse amor de Deus é tremendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E João continua falando, registrando, e Jesus falando, aquele que crê em mim, já passou da morte para a vida e não entrará em condenação. Olha que coisa tremenda. Eu comecei a entender que realmente Deus é digno de ser glorificado porque eu não merecia tanto amor dessa maneira. Aí comecei a crer em Jesus, como passaporte para estar seguro e preparado para a eternidade. O pessoal esquece que condenação é resultado de um julgamento onde se encontra culpa. Quando fala que não entrará em está havendo uma referência a respeito de um julgamento. Isso você precisa lembrar, que se não entrará em condenação, não será julgado. É verdade. Por quê? Porque o julgamento já foi feito conforme o que se viveu. Eu acho interessante que quando as pessoas elas colocam um foco, né, no fim de tudo, elas esquecem de colocar uma vida o foco no presente. E aí acontece... É a ansiedade que é o excesso de futuro, né? É isso? Oi? É a ansiedade que é o excesso do futuro? Também, sem dúvida. Então, aí a pessoa acaba vivendo uma vida de ansiedade que gera depressão, gera tanta coisa e gera uma péssima interpretação daquilo que Cristo quer mostrar. Jesus, quando ele se referiu que ele não sabia quando seria o fim de tudo isso, quando todas as coisas aconteceriam, não que ele não sabia, mas quando ele diz assim que isso só cabe ao Pai, quer dizer que o homem finito não deve se preocupar com isso, mas deve se preocupar com o caminho em qual está sendo seguido. É verdade. O ensinamento, ele nos faz pensar e nos faz refletir, não no lá, mas no aqui. Porque indiscutivelmente, nós estamos vivendo um aqui e quando tudo acabar, vai acabar aqui, não lá. Né? Nós não temos como viver o amanhã, nós temos como viver o agora. Então, o que a Bíblia nos ensina, quando Jesus nos fala sobre o fim, e não cabe ao homem entender, porque só cabe ao Pai,
ele está dizendo, o que importa é que quando chegar o seu fim, não vai ser o fim lá, vai ser o fim aqui. Então você tem que viver sempre o presente ou aqui. E mude. Eu gosto muito das palavras de D.L. Moody, né? Que para mim sempre vai ser um eterno sapateiro. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Porque calçava os pés das pessoas, né? No sentido no sentido consertava. Isso, consertava os pés para que se andasse no melhor caminho. Para mim, mude quando ele se diz, eu vou continuar vivendo como vivo, é porque ele entendeu o que é aceitar a Jesus Cristo. Quando eu aceito a Jesus Cristo, eu conserto o aqui. E o lá, deixa para lá, deixa nas mãos de Deus. Porque quando eu conserto o aqui, já está nas mãos de Deus lá. Já está no controle de Deus lá. Eu preciso buscar e entender e consertar o meu caminho e minha vida no aqui e no agora. Eu não preciso buscar entender o fim do mundo. Eu preciso entender o presente que Deus me deu, que se chama vida. Isso é um grande presente. Eu creio que é o que o Paulo quis dizer em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Então, é isso aí. A obra do Senhor, fazendo sempre o seu melhor, procurando fazer o melhor para Deus, porque quando fazemos alguma coisa para Deus, não estamos fazendo nada de forma inútil. Porque, na verdade, há um grande questionamento aí dessas coisas. Eu me lembro que quando no curso de Teologia Prática, a gente dava como evangelizar, como ensinar, e eu sempre me lembro como hoje que vinha algumas pessoas, pastor, tal fulano, estou evangelizando, e perguntaram sobre isso, sobre aquilo, e várias interrogações tal. Aí me lembrei o que Pedro nos ensina. Abre aí, 2 Pedro. Você, na tua tradução, que é muito boa, eu gostei da sua versão. Quando você lê, eu vou dar uma saída. Pedro, o quê? Capítulo 3, verso 15 e 16. É interessante que sempre, até na época de Pedro, Paulo, né, dos apóstolos, até mesmo dos profetas, existiam essas interrogações, esses questionamentos, não é? De querer saber das coisas que não nos pertencem, né? Nos pertencem. Leia aí o versículo 15. Considerai a longanimidade de nosso Senhor como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. É isso? Continua. O 14 diz o seguinte: assim, visto que tendes essa esperança, esforçai-vos ardorosamente para que ele vos encontre em paz, vivendo uma vida sem mácula e irrepreensível. Mas passa o 15 e o 16. O 16. O que eu quero Isso mesmo. Isso mesmo, né, falando de Paulo. Faz ele em todas as suas cartas, ao falar nelas deste tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, né, como fazem com as demais escrituras para a própria perdição. Onde queremos chegar? Hoje, nessa época, há muitos profetas aí assustando as pessoas, levando as pessoas para o caos emocional. Então, são coisas que o próprio Jesus não entrou em detalhes, ele deu algumas dicas na questão do que estaria acontecendo, mas não estabeleceu dia, hora, época. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Por isso que muitos estão se preocupando com coisas, em vez de se preocupar, que não é tão útil, né?
na questão que nos leva ao caminho, a nos firmar no caminho, a sermos mais usados no caminho para anunciar que desse Cristo que nos amou tanto e ao ponto de dar a sua própria vida e que nos ama porque ele é vivo. E muitos não compreendendo essa missão nossa como cristãos na época como de hoje, momento de desespero, que o povo está aí angustiado, não é? Em vez de levarmos à tona que Cristo quer ou quer fazer com que tenhamos um bom relacionamento com Ele e estarmos envolvidos no anunciar as boas novas, muitos começam a aproveitar esse momento para perturbar mais ainda as mentes das pessoas que estão aí sem preparo para entender a caminhada que estamos indo para a eternidade. Eu costumo falar que nós somos como diz a Bíblia, estamos caminhando. Nesse caminhar, precisamos caminhar na luz, a luz é Jesus. Então, quando assim fazemos, não tememos o que alguém está falando, alguém está dizendo, ou assuntos que não são de importância para nos mantermos firmes na presença do Senhor e sermos usados nessa grande obra que temos ainda a realizar. Inclusive, diz o versículo 15 diz: estamos vivos neste mundo. Ele não voltou ainda. Ele está querendo me usar para que outros conheçam o plano dele de salvação, para que também muitos venham se preparar. Eu, quando me converti, o meu desejo maior foi levar minha família para Jesus. Hoje, posso dizer com segurança, 90% da minha família, todos convertidos. Isso é muito bonito, Vou né? fazer um ponto aqui, uma exclamação aqui. Me perguntaram aqui, eu não sei se a pessoa já conseguiu entender isso, que nós ficamos debatendo bastante em cima disso, né? Pastor Timóteo, esses dias me perguntaram se a volta de Jesus é a mesma coisa do que o fim do mundo. Eu não soube responder no momento, por favor, me explique depois. Também tenho essa dúvida. Eu acho que as pessoas precisam... estou com muita sede de Deus, como as meu coração está ardendo. Ok, gente, eu vou tentar explicar essa situação e eu já quero fazer então um apelo para os irmãos que, se quiserem um estudo bíblico, desde o princípio, desde a base, entre em contato comigo, ok? Na página da igreja, se você entrar pelo celular, tem um botão WhatsApp. Clica lá e vai ser direcionado direto no meu WhatsApp, ok? Na página da Quarta Igreja Batista. Lá naquele botão você pode conversar comigo, já pedindo um estudo bíblico, onde eu estou ministrando o estudo bíblico, e lá você pode tirar as suas dúvidas diretamente comigo no canal, ok? Eu vou tentar fazer uma explicação da melhor maneira possível. Se for possível, eu até respondo por áudio no WhatsApp para que a pessoa tenha uma melhor disponibilidade de entendimento e possa repetir a resposta quantas vezes quiser. A volta de Cristo é a mesma coisa do que o fim do mundo? Depende como você enxerga isso. Depende como você enxerga isso, primeira coisa. Eu não posso dizer que é e nem que não é, porque depende da sua visão de mundo e da sua visão de realidade, ok? Quando todo esse mundo físico acabar, Jesus vai voltar? Claramente, porque ele é o coroado no fim de tudo. Isso, a coroação de Cristo como Rei da Glória, como Deus vivo, é clara, mas não necessariamente a volta de Cristo é o fim do mundo no contexto para todos. Primeiro, o que é o mundo? Entendendo o mundo como o meu mundo, como minha realidade de vida, quando eu morrer fisicamente, claro que o meu mundo vai acabar. O meu mundo físico existencial. Aí, a existência espiritual.
Ok? Isso nós precisamos ter na nossa mente. Agora, nós precisamos entender também que quando eu morrer fisicamente e o meu mundo acabar, lógico, Jesus vai ter voltado. Agora, não necessariamente vai ter voltado para quem continuar vivo. Para quem continuar vivo. E não necessariamente, quando outros morrerem, Jesus vai ter voltado para todos. Haverá sim, com certeza, porque eu creio na palavra de Cristo, que haverá sim um momento eminente onde Jesus voltará sobre as nuvens para julgar as nações, onde, diz em Apocalipse 16, que todos os poderosos da terra e os perversos, aqueles que Amós chamou, né? Aqueles que recebem o título de que Amós chamou de vacas de Bazã, né? De aproveitadores do povo, haverá sim um momento onde aqueles poderosos dirão: montes, se joguem sobre nós para que nós não possamos encarar de frente o Rei da Glória. Ok. Esse momento existirá, aquele momento eminente, físico, onde Jesus virá, né, que a Bíblia diz, saltando sobre os montes, pisando sobre as coisas e destruindo tudo o que não se rendeu a ele, em todas as oportunidades e chances das quais são dadas constantemente às pessoas. Ok, isso as pessoas entendem como o fim do mundo, mas esquecem de pensar de que o mundo ao qual nós vivemos é o mundo que nós vivemos enquanto estamos vivos. Isso precisa ser colocado em consideração. Quando Paulo nos explica em Romanos 12 o que é a metanoia, o que é a mudança de mente, de perspectiva, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios puros, santos, vivos e agradáveis a Deus, porque esse é o seu culto racional. Ele está dizendo que isso é o que precisamos viver, o agora, o momento de que entendemos quem é Deus. Culto racional é quando eu entendo quem é Deus e o que ele faz e o que nós temos que fazer diante dele, porque entendemos quem ele é. Então, são duas situações diferentes. A volta de Cristo sobre as nuvens em todos, ok? E a volta de Cristo num conceito de meu mundo, de minha realidade, daquilo que eu posso fazer enquanto eu vivo. Porque depois que eu fisicamente morri, acabou. Ok? Acabou a minha oportunidade de buscar a Cristo, porque aí virá a sentença. E aí a Bíblia diz: aquele que crê em mim não mais entrará em condenação. Né? Não vai mais sentir o peso da sentença do juízo, porque a sentença do juízo de vida já foi dada, no sentido de passar de morte para a vida. A realidade eterna já foi julgada e sentenciada. Ok? Então, são duas realidades. A volta eminente de Cristo, no sentido de voltar para julgar tudo e todos, e a volta de Cristo no meu mundo enquanto eu vivo. E aí, mais uma vez, o texto de Jesus indo para a cruz me lembra que o importante não é eu pensar no fim de tudo, mas eu pensar no que eu posso fazer até o meu fim real, até o meu fim físico. Ele falou: se vocês fazem isto com a árvore enquanto está verde, pensa o que vai acontecer com a árvore quando ela secar. O que ele está dizendo é: vocês precisam entender qual é o significado da verdadeira vida enquanto vocês estão vivendo. O foco deve ser... Depois já era. Depois eu não preciso mais me preocupar com o fim de mundo. É isso. E aí me lembra também o que Jesus me ensina quando ele diz que essas coisas não cabem nem ao Filho do Homem saber, senão ao Pai. Né? Me referindo que eu preciso andar pensando na volta de Cristo para mim, porque eu só vou poder fazer alguma coisa para mim e para todos aqueles que me cercam enquanto eu estou vivo. Eu não sei se eu consegui, eu não sei se eu consegui explicar Sem bem. dúvida. E é isso que nós estamos colocando. Eu só quero fazer uma referência aqui rapidinho. Estarmos Teve preparados. bastante gente que entrou. Teve bastante gente que entrou e eu quero referenciar essas pessoas porque tem uma pessoa muito importante para mim. Eu vou referenciar umas pessoas e eu vou citar uma pessoa que entrou que é muito importante para minha vida, assim como muitas outras pessoas.
Pastor Valnier entrou. Val Joelton e Otávio entrou. A Érica, daqui de Três Lagoas, entrou. Deus abençoe. A Marlene Santos também entrou. Deus abençoe. Luiz Carlos Muti Júnior entrou, lá de Brasilândia. Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais entrou. Elisane, irmã Elisane, Deus te abençoe. Irmã Sônia Machado, Deus abençoe. Marilza, Deus abençoe. Valfredo, Deus abençoe em nome de Jesus. Segunda Igreja Bautista Restauração, Deus abençoe em nome de Jesus. Wendel Corsino, Deus abençoe em nome de Jesus. Sancler, Deus abençoe em nome de Jesus. Grazi Murphy, Deus abençoe em nome de Jesus. E aí também tem uma pessoa muito especial para mim, além de todos os outros, que é o Vinícius. Ele fez mestrado comigo, um grande irmão mesmo em Cristo, amo muito de coração. Vai casar agora, Vinícius, em nome de Jesus, vai ser uma família muito abençoada, né? Professor de história, historiador, mestre em ciências das religiões e doutorando em ciências das religiões também, muito querido meu, né? E ele lançou uma pergunta, eu vou abrir aqui para ver. Apocalipse 6, de 9 a 11. Há consequências dos mortos sobre o planeta Terra? Deixa eu ler, e aí nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Que uma pergunta de um homem desse eu também não posso deixar passar. Apocalipse 6, de 9 a 11. Estou orando pelo seu casamento, Vinícius. Vai ser dia 8 de agosto. Se eu tiver condições e estiver tudo bem, eu quero estar presente no seu casamento. Vamos lá, Apocalipse 6, de 9 a 8. Perdão, de 9 a 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as vidas do que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada, então, uma veste branca, e foi-lhes dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que seriam mortos como eles. Esse texto é um texto fantástico. Eu vou fazer uma interpretação vivencial, e aí eu vou passar para o meu pai, né, fazer a interpretação, para minha mãe também, fazer a interpretação deles. E aí nós já vamos passar para as considerações finais. Esse texto, ele está se referindo às oportunidades. Eu vejo que o Apocalipse, quando eu leio o livro de Apocalipse, eu leio um livro cheio de esperança. Um livro que só remete à vida. Quando eu vejo o texto de Apocalipse, eu não vejo o texto de Apocalipse enquanto um texto de julgamento, mas eu vejo um texto de Apocalipse enquanto um texto de cumprimento de esperança. Dá para entender esse conceito de cumprimento de esperança? Por quê? Porque, na verdade, é um cumprimento daquilo que Deus tinha anunciado pela boca dos profetas, né? E quando o texto fala de vingança, né? Vingança do sangue, vingança, ele não está dizendo em fazer mal para quem fez mal ao povo de Deus, para quem fez mal àqueles que seguiam a Deus. Está dizendo até quando se tardará a cumprir-se sobre a terra, num contexto eminente geral, ok? A palavra dos profetas. E aí eu cito a palavra do profeta, Amós 4, versículo de número 12, que meu pai já falou aqui. Prepara-te, Israel, pois você se encontrará com seu Deus. E esse encontro, se você não estiver preparado, vai ser um encontro pesado. Mas o texto, ele diz que foi dada uma veste branca, e nós sabemos que o branco simboliza a presença da paz eterna, de Shalom Adonai, da paz completa, no sentido assim, aquieta-te. Né? Foi dada uma veste branca dizendo: ei, fica calmo, aquieta, pois ainda, o quê? O texto está dizendo o quê, pai? Que ainda serão reunidos outros com eles, não é isso?
Outros. Esse livro de Apocalipse, quando diz isso, está dizendo que ainda há esperança para aqueles que abandonarem as suas idolatrias. E Que quando amem, se fala idolatria, que amem a palavra. Justamente, quando se fala idolatrias, se fala ainda de oportunidade de arrependimento e de se voltar a Deus. Constantemente o livro de Apocalipse está oferecendo a oportunidade de reconhecer quem é o verdadeiro Deus e de como ele se manifesta a nós. Ai, julgando e só pisando em cima? Não. Mostrando a realidade de como se deve viver. Então, eu vou dar essa interpretação, pai, e eu vou precisar ir ao banheiro, que eu tomei bastante tereré, e aí eu vou deixar o pai dar a interpretação pastoral dele. A palavra de Apocalipse me revela esperança. E quando a Bíblia fala, calma, tenha paz, e espere que ainda se juntarão com vocês aqueles outros. Sempre existe arrependimento. E a carta de Apocalipse não é para o fim. É para fazer com que aqueles que leem agora o Apocalipse tenham condições de se arrepender de suas vidas de idolatria. Quando eu falo idolatria, porque a palavra idolatria é usada no Apocalipse no sentido de não reconhecer quem é o verdadeiro Deus. Ok? Então, o livro de Apocalipse me dá esperança de que enquanto eu mudar, enquanto eu estiver vivo e mudar e reconhecer quem é Jesus e o que ele faz por mim, eu tenho condições de ter a vida eterna. Vou passar para vocês, e aí vocês vão falando que eu vou no banheiro e já volto rapidinho. É isso aí. Interessante, queridos, pena que o tempo é pouco e também o espaço que nós temos aqui é muito pouco para nos aprofundarmos sobre a volta de Jesus, sobre o final do mundo, sobre a parúzia, né? Estudo sobre a volta de Cristo, é muito pouco. Mas aqui na abertura do primeiro selo, passa já o julgamento, né? E interessante que no versículo 6, versículo 9, fala aqui aqueles que foram mortos por amor à palavra, aqueles que não se renderam. Os mártires, né? Os mártires, né? Sofreram. Nós temos visto muitos mártires em países onde o evangelho não pode ser livremente pregado, eles estão sendo mortos por amor, mortos silenciosamente. Você vê que eles não fazem aquele escândalo, não fazem aquela, né, eles são, assim como o cordeiro foi para o matadouro, eles estão seguindo esse exemplo, então esses mártires estão nesse processo também. E aí, na abertura do quinto selo, está falando até quando não haverá justiça, não vamos buscar justiça para esses que foram martirizados. É lógico que olhando para a Bíblia, lógico, o tempo não vai dar, mas lógico que não ficará impune esse sangue, não ficará impune. Aí já entra Deus agindo. E muitas coisas poderíamos falar aqui, mas o que me chama a atenção no texto aqui, a Cristo. Muitos morreram. A pergunta é, você está disposto a morrer por Cristo? Você está disposto a passar por todas essas crises que estão aí, mas ser fiel ao Senhor? Aqui que está o segredo. Sabendo que nada é em vão. Nada é em vão. E diz a palavra, né? Lá Paulo diz isso, né? Falando isso aí, então, né? queridos, a nossa preocupação, 15:58. nossa preocupação aqui é essa, é desafiar você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se preocupar não com o amanhã na questão de Cristo vai voltar ou não, o final do mundo ou não, mas se eu estou fazendo a tarefa de casa, isto é, aquilo que eu devo fazer, que é anunciar e viver, acima de tudo, o Evangelho de Cristo. Olhando para o texto que foi aqui no capítulo 6 de Apocalipse, né? O que me chama a atenção aqui é por amor à palavra. Por amor à palavra, os mártires foram sacrificados.
mas sabemos, sem dúvida, que não vai ficar impune, mas aí o regulamento de Deus já é com Deus, não é? Mas vamos, o tempo está acabando, né, Ivone? Que coisa, né? Poxa, que Nós pena. preparamos uma música, Oi? nós preparamos uma música, pastor Timóteo, podemos colocá-la ou não? Podemos ou não? Vocês vão colocar aí ou eu coloco aqui? Você está com ela aí? Nós gostaríamos de Não, pode. ouvir, né? Que nossos ouvintes também estivessem participando conosco. O pastor Timóteo pode colocar, então. O rei está voltando. Até o seu amigo aqui, o Vinícius, falou que é uma coisa que consola É ele. verdade. É quando ele escuta essa frase, Jesus está voltando. Então, vamos relembrar na voz de Gisele e Cristina, o rei está voltando. Vamos cantar Deixa eu junto. só- Pode colocar aí. Deixa eu só abrir aqui. Pera aí. Enquanto você abre aí, eu passo Tem a aí? Porque eu estou abrindo aqui. Temos. Tem aí? Então Temos. coloca aí, não tem problema. Então, Ok. depois eu falo sobre o assunto. Pode falando enquanto ela vai colocando. Ah, o Pode negócio falar, pai. eu consegui virar aqui. Já está tentando virar aqui. Eu não vou conseguir virar aqui. Ah, perdão, aqui. Feminista. Porque eu não vou conseguir. Não tem problema. Faz o apelo, depois a gente coloca enquanto isso. Tá, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo virar o vídeo. Conseguiu? Consegue ver? Enquanto isso, Vinícius, dá uma pausadinha rapidinho. Enquanto isso, Vinícius, eu não sei se a gente conseguiu responder a pergunta, tá bom? Está conseguindo? Sim. O rei está voltando, ouça só. Está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Amém. Estamos voltando. A cidade já deserta, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está chorando, o meu nome a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Amém, amém. Vamos lá? Oi, aí, tá aí. De Pai, a volta. palavra está contigo, considerações finais? Então, é um assunto tão empolgante, né? Assim, que nos leva a ficar mais tempo aqui. Pena que não dá. Então, eu faço um apelo para você, meu amigo, minha amiga, que quer se aprofundar no assunto, procure o pastor Timóteo, procure aí na página da Quarta Igreja,
e entre em contato com esse homem de Deus. É uma bênção mesmo, uma bênção, né? E também faço um apelo para você, meu amigo, minha amiga, que participou conosco, de não ficar com medo, mas seja motivo de alegria em saber que cada dia que passa, estamos mais perto de irmos ou Cristo voltar. Então, o que nos resta é fazer o que estamos fazendo e se aprimorar naquilo que estamos fazendo. E também quero parabenizar a Geise, não é, Geise? Olha, estamos aqui, conte conosco, estou muito contente com a sua decisão. Você é uma bênção, sempre foi e será uma bênção. Então, estamos aqui, tá bom? Só é entrar em contato, que estamos aqui prontos a caminharmos juntos nessa jornada cristã. E queremos falar com você que pegou o finalzinho, pegou a metade da transmissão. Essa transmissão vai ficar gravada. Então, você pode depois acessar qualquer hora que você puder para assisti-la por inteiro. Você pode compartilhar com quem você quiser e ficou aquele gostinho de quero mais. Mas vamos voltar a esse assunto novamente, vamos trabalhar essa questão. O importante é você se lembrar, precisamos fazer o nosso melhor e estarmos preparados, ou para aguardarmos a grande volta do Senhor, ou para nosso encontro com Jesus, o nosso encontro pessoal com Ele. O importante é estarmos preparados e fazendo a vontade dele. Amém. Mas, pastor Timóteo, também me permita ali dar um alô aqui para a Beth, lá em São Paulo. Beth, entre em contato com a turma aí da nossa época e divulga que estamos aqui todas as terças e quintas na varanda com Deus. Sempre trazendo temas, né, atuais. Amém. Quem que vai fazer a oração final? O pastor Rinaldo, aí você... E o pastor Timóteo dá a bênção. A bênção, tá bom? Vamos orar. Fica à vontade, manda ver. Se você, meu amigo, deseja agora a oração, lembre agora das pessoas que você precisa que elas também sejam alcançadas pelo amor de Deus, o amor de Deus. E em alguma área da sua vida você carece da atuação de Deus nesse momento, vamos orar nesse momento. Senhor, queremos te agradecer porque sabemos que esse tempo que passamos aqui é um tempo todo especial, porque estamos vendo que estamos alcançando até mesmo outros países, Senhor. Oh Deus, vidas estão entendendo a necessidade de continuar fazendo o que precisa fazer como cristãos, enquanto temos vida neste mundo, Senhor. E também queremos clamar pela nossa pátria, queremos rogar pelo nosso presidente, por todos que se encontram com iminência com ele, nível Brasil, em todos os estados, todas as cidades, como Três Lagoas e todo o Brasil e o mundo. Senhor, que o teu evangelho, Senhor, venha alcançar, ó Pai, essas nações. Também é uma evidência da tua volta, é o anunciar o teu evangelho, Senhor. Ó Santo Deus misericordioso, clamamos que caia por terra toda a corrupção em nossa pátria e que possamos, ó Deus, viver um país que tenha liberdade, Senhor, de irmos e voltarmos na certeza que o Senhor está conosco e somos usados por Ti por onde andarmos, Senhor. Oh, Deus de amor, fica com a Quarta Igreja Batista em Três Lagoas, fica com o povo batista ali em Três Lagoas, que esse ano completa 100 anos de existência naquela cidade, Senhor. Oh, Deus, que as tuas igrejas ali possam, Deus, levar avante este evangelho do amor e da graça do Senhor Jesus. Esteja com o pastor Timóteo e sua família, com a Quarta Igreja. Oh Deus, o clamor de cada membro da tua igreja ali, cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitando agora da tua ajuda, oh Pai, que possa sentir o toque das tuas mãos e possa sentir o teu vigor e possa ser cada dia, um instrumento da tua graça por onde vem andar.
Oh, Senhor, muito obrigado por este momento e por cada pessoa que participou e que ainda vai participar através de assistir, ó Deus, essa transmissão, Senhor. Muito obrigado por este momento. Nos conceda o sono do justo, o que nós oramos e pedimos e rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, agora acabando a nossa transmissão, quero deixar um beijão para todos vocês que nos acompanharam, né? Que pena que acabou, né, gente? Se você quer deixar alguma sugestão de assunto para que nós debatamos aqui, para que nós possamos debater, nós conversar. Oi? Terça-feira. Sexta-feira. Terça-feira tem mais Varanda com Deus. Amanhã nós vamos nos encontrar numa meditação. O Melk, eu peguei com Marta Regina, o Melk, o tio Moisés. Em Santa Catarina, né? É, Santa Catarina. É. Isso, olha aí, que entraram aqui que eu vi agora. Que legal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Isso, amanhã nós vamos nos encontrar no meditação. Né? E eu já vou lançar o tema para vocês aqui. Se vocês quiserem participar comigo também, pai e mãe, fica à vontade, tá? Eu não vou forçar, não. Não vou forçar, mas já forçando, fica à vontade. Amanhã é dia 26 de julho. Caleb tá no meio do mato. Ó, o tema vai ser talento e disposição. Né? Você quer saber sobre questão de talentos e de disposição? É Entre uma boa amanhã, hora então, para às 7h30 da noite. Muito bom. Nossa, Que você dia? vê o momento que nós estamos vivendo, né? Expandir os talentos, disposição é o que não falta agora, né? Estamos bem Com descansados. certeza. Qual Com dia? certeza. Amanhã, 7h30 da Amanhã. noite. Nós vamos Sexta-feira. falando sobre... Estamos aí. Queremos contar com a presença de todos Isso. vocês. Amém? Tá bom? Deus abençoe, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha sobre a vida de vocês, que o Senhor resplandeça a luz da face dele sobre a vida de cada um de nós, que a graça de Cristo, o amor de Deus e a presença constante do Espírito seja sobre nós, hoje e sempre, pelo poder do nome de Cristo. Amém. Amém. Beijão. Tchau. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Deus abençoe a todos.